Olá, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós estamos com uma convidada ilustre, a Ana Cristina Rodrigues. A Ana é apaixonada por literatura, ela é doutorada em História da Literatura, certo? É, Não, na- sou doutorando em Está História. doutorando, errei de Eu sou novo. doutorando em História. Eu sou doutorando em História Social e minha tese é sobre a Biblioteca Nacional, não é sobre literatura. Ah, Ai, que burro, dá zero pra ele. tá, perdão. É, na Universidade Federal do Fluminense, certo? Isso. Isso. Então, é, ela, como ela mencionou, é servidora na Biblioteca Nacional, que é uma coisa muito importante para os jovens escritores, né? Fazer o registro dos textos deles, né? E ela é escritora, historiadora, tradutora, editora. Eu não sei como ela tem tempo para fazer tudo isso, porque ela também é mãe, né? E seja bem-vinda, Ana. Por favor, o palco é seu, se apresente. Acho que não tem muita coisa mais para dizer, né? Obrigada pelo convite. Eu sou escritora de ficção científica e fantasia há muito tempo, uns 20 anos já que eu escrevo. Uhum, Sou uma pessoa que gosta muito de ler, sempre gostei de livros, consigo viver disso. Num país como o nosso, isso é muito importante. sim. E é isso, estamos aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho do seu currículo, né? Os livros que você escreveu: Atlas, É o Anacrônicas, Atlas Geográfico de Lugares Imaginados. nossa, é, aí você Uhum. escreveu o Anacrônicas, certo? É, Isso, que é uma coletânea de contos. Microcontos de Fadas, que é o do Sim, Anacrônicas, isso. O Fábulas Ferais, que eu fiquei muito interessado no Fábulas Ferais, né? E Correntes de Veneno e Caos, correto? isso. Que Então, tá lá na Amazon esse. isso. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo todos os seus contatos, o seu histórico, né? Então, você gostaria de começar a falar para a gente desses livros? Vamos começar pelo Atlas? Então, assim, o Atlas e o Fábulas Ferais, eles se passam no mesmo universo. O Fábulas Ferais é tipo a prequel do Atlas. O Atlas saiu antes, mas o Fábulas Ferais fala de histórias, da história antes do Atlas, né? Uhum, É uma fantasia meio weird fiction, que o Atlas fala sobre três pessoas perdidas no deserto, sem memória, sem ter muita lembrança de onde estão, e eles precisam encontrar o caminho nesse deserto, só que ao mesmo tempo eles têm que enfrentar três criaturas mágicas que estão contra eles, né? uhum, E aí né, durante essa travessia eles vão lembrando suas histórias, vão recordando as cidades de onde eles vieram, uma cidade de biblioteca, uma cidade só de animais e uma cidade de autômatos, ah, que legal. né? E no Fábulas Pirais, geralmente eu conto a história da Cidade das Feras, Então, quando né, que você, aparece no Atlas. então, quando você estava escrevendo o Atlas, você já ficou inspirada para contar o Fábulas Ferais? Já foi tendo a ideia? Isso, é porque o personagem que aparece no Atlas, que é da Cidade das Feras, de Shangri-La, eu gosto muito desse personagem, eu acho que e a história dele, assim, trouxe alguns pedaços que eu falei, poxa, era legal contar a história dessa cidade. Aí surgiu o Fábulas Ferais. Aí você O Fábulas Ferais termina no ponto em que começa o Atlas. Ai, que legal. Então você foi criando seu próprio universo, né? Uhum. E o Anacrônicas? O Anacrônicas é uma coletânea de contos, não muito, assim, alguns são curtinhos, outros já têm quase 5.000 palavras, e foram contos que eu publiquei em antologias e coletâneas, em Uhum, zines. Aí eu juntei tudo num livro só. Ele atualmente está esgotado, mas eu acho que ainda consegue encontrar na Amazon, acho que ainda tem alguns na distribuidora. Aí eu estou pensando ainda se eu vou fazer uma nova edição, se eu vou fazer um novo volume, o que, que eu vou fazer com é, ele. daqui a pouco a gente Aí fala tem contos sobre, de ficção científica, tem contos de fantasia. daqui a pouco a gente fala desses desafios. E o Microcontos de Fadas é similar ao Anacrônicas, então?
Eles são continhos, eles são microcontos mesmo, eles não passam de 300 palavras, são sempre bem curtos, e com uma ilustração, e é sempre com a temática do conto de fada. Ai, que legal. É porque eu tenho que confessar que normalmente eu não recebo um convidado sem ter lido bastante da obra, né? Mas eu fiquei muito empolgado Uhum. com o seu currículo e quando a gente entrou em contato, né? Eu falei, vou fazer a entrevista e depois eu vou correr atrás. E Tomara que você goste, então. eu gosto. E o Correntes de Veneno e Caos, porque esse, eu vou te falar, esse é um título de novela mexicana, Correntes de Veneno e Caos. Mas é fantasia urbana, e fantasia urbana, quando envolve romance, tem esse título, tem essa pegada meio Aham, dramática e tal, e é uma sim. fantasia urbana com investigação paranormal, é a história de uma bruxa investigadora que vai investigar um crime junto com um pastor, no Rio de Janeiro. Nossa, isso dá uma série do Netflix, hein? Já me falaram isso, mas enfim, né? Não tem nem tempo de roteirizar isso, se alguém quiser roteirizar por mim. E é isso, fantasia urbana, ela tem uns tropos, assim, de fazer Uhum. esses títulos É, meio megalomaníacos e tal, e tá na moda, né? A fantasia urbana, mas né? tem a ver comigo, tá? Tem veneno, tem causa e tem correntes no livro, então tá tudo certo. Não está mentindo, né? Não, Então, não, em momento algum é é... propaganda enganosa. legal. Agora, tem mais alguma coisa que você quer falar desses títulos? Ou a gente pode passar para os que você traduziu? É só dizer que o Atlas e o Fábulas têm mais 2 livros para vir, Uhum. né? Um eu já estou escrevendo, que é sobre um ladrão de sonhos, que deve sair no final do ano que vem, no começo de 2025, porque ano que vem a gente vai relançar o Atlas, que está Ah, fora legal. de press, né? Tá out of print, tá sem edição atual. E o Corrente Veneno e Caos também tem continuação. Perdão, deu um lag. Você deu uma travadinha, no que você estava dizendo, aí eu perguntei se o Correntes de Veneno e Caos, ele é uma sequência direta ou é só uma sequência no mundo? Não, Corrente Veneno e Caos vai ter uma sequência da história mesmo. Vai ter Hum. uma sequência da história. Ai, que legal. Então, agora Mas é um vamos. livro fechado em si, ele tem começo, meio e fim, ele termina ali. Uhum. Só que vai ter uma nova história naquele universo dando continuidade. Que nem os livros da Agatha Christie, né? Alguns, né, que tem que ter o Poirot e tal, É, o é mais ou menos Poirot, isso. isso, legal, legal, mas com o sobrenatural, né? Uhum. É um Agatha Christie encontra sobrenatural? E burocracia brasileira, porque a Meu minha Deus, personagem é funcionária pública. Então coitada. tem. Ah, e- Sim, que sim. legal. Eu me inspirei na minha Na sua vivência vida. como funcionária pública e coloquei lá. Bom, Isso. agora o seu currículo como tradutora. Você traduziu Beijos do Deus Sombrio, do C.L. Moore, certo? Da Sally Moore. Isso. É uma autora. Ah, tá. É que, É uma das primeiras autoras de fantasia de espada e feitiçaria que tem. Ela uhum. é contemporânea do Howard e tal. É um dos trabalhos mais importantes, fundadores mesmo da espada, da Sword and Eu já Sorcery. tô marcando aqui porque eu sou fã de Sword and Sorcery do Howard. Você vai gostar bastante. Bem na pegada Uhum. original mesmo. Ah, legal. Bem Elric também, né? Porque não dá pra falar de espada e Não, o Elric é feitiçaria. bem mais recente. O Elric é bem mais recente. Aham. A Moore é da década de. Ela é Ah, contemporânea do Lovecraft. legal. Ela foi elogiada pelo Lovecraft, se não me engano. Não, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar. Aí você fez o Reino das Cinzas, do Raymond e Feist, né? Que ele também aqui no Brasil tem aquela série do Isso. Mago, tudo, né? Você pode falar desses livros? Infelizmente, esse livro do Feixe era começo de uma série nova, que ele está terminando agora nos Estados Unidos. Acho que Uhum. saiu o último, ou vai sair esse ano, ou saiu já esse ano. Saiu já. Mas aqui não deram um prosseguimento. Uma É. pena. Eu É, achei interessante e tal. os livros dele que eu acho interessante Mas é que eles são geracionais, né? Vai passando, tem uns pulos de tempo, né? Eles são bem complexos. é, ele tenta mostrar, porque acho que ele gosta de fazer as intrigas políticas, as mudanças. Os meus favoritos do Feixe é a trilogia do Império, Ah, é mesmo? que Que ele escreveu legal. com a Jane Wurtz. Uhum. São os que eu mais gosto.
Eu gosto, mas eu gosto da saga do Mago, o pessoal reclama, tá? Tem muita gente que acha. Porque o problema do Feixe é o mesmo problema do Brooks aqui no Brasil. Eles saíram muito depois do que eles saíram lá fora. Sim, Eles saíram 30 anos depois. Então sim. chegou aqui, o pessoal achou que batido. Mas, cara, quando eles saíram na década de 80, na década de 70, o Espada de Chanel é de 75, Aham. 76. Então eles eram revolucionários para a época. Sim, Agora não, agora a gente já leu todo mundo que veio depois deles e quando eu já vi que a gente não copiou. Mas eu gosto bastante da saga do Mago, acho muito. Eu fiz a adaptação, porque a editora era uma editora portuguesa que estava chegando no Brasil, então eles trouxeram as traduções deles, que já tinham, e a uhum. gente aqui fez um trabalho de adaptação, porque é engraçado, o leitor português aceita ler em português brasileiro, Então, eu queria mais ou mencionar, menos, mas não é muito. eu queria mencionar que recentemente, acho que não tem 2 meses no máximo, eu vi uma entrevista com o Bob Salvatore, né, que é o escritor da série do Drizzt. Ele é bastante amigo do Terry Brooks, e ele mencionou que ele teve uma conversa com o Terry sobre isso, e o Terry e ele a conversa, eu tô parafraseando, mas é basicamente que assim, a geração deles e agora essa nova geração é a geração da televisão. Então, eles no livro que começam a fazer muita descrição para criar um lore maior, as pessoas não gostam, acham que está enrolando muito, porque, por exemplo, quando era o Hobbit, eles tinham que descrever o dragão. Como era, hoje em dia não, a gente tem livros, a gente tem suplementos, a gente sabe o que que é aquele dragão, o que que ele faz, tudo tal, então é mais direto, né? Eu só lembro que você É, mencionou. o Shannara, por exemplo, eu traduzi os três, né, Uhum, o Espada, o Pedras Elfas e o Canção, uhum, que a gente vai falar daqui a pouquinho. e ele já estou adiantando. E ele foi muito criticado quando ele saiu aqui, que o pessoal falou que era pastiche do Tolkien, o primeiro livro, Espada de Shannara. Uhum, Até tem bastante coisa, se você for ver, tem muita coisa de Senhor dos Anéis ali no primeiro, mas, sim, Espada de Shannara. Mas foi nos primeiros livros, depois do Tolkien, a pegada, sim. E assim, né? Foi em 75. para quem não sabe, é o seguinte, pessoal, o Terry Brooks, o mundo dele não é só um mundo de fantasia, é ficção científica também, né? Na verdade, é um mundo de ficção, de uma fantasia científica, talvez. Na verdade, é uma fantasia pós-apocalíptica. Exatamente. É o nosso mundo depois de um apocalipse que faz surgir a magia. Isso, Isso não é spoiler, que no primeiro livro já está claro. sim, Então, e é um livro de 75, né? isso. Mas é uma coisa engraçada que aqui no Brasil, que eu até tentei pesquisar, né? Eu tenho outros 3 livros do Shannara, que saiu acho que quase 10 anos antes, que é Ilse Isso, a daí o Zé Bruto. Bruxa, Antrax a Criatura e Morgvar o Bruxo, né? Que eu até pesquisei, Isso. mas não foi você que traduziu esses, né? Não, não fui eu, não. Então, aí eu li esses livros, poxa, legal, né? É, passaram-se anos, nada mais. Opa, vai sair uma série de Shannara, começaram a lançar os livros novos. Aí eu peguei e falei, aí eu olhei assim e falei, nossa, mas esse aqui é antes de tudo. Aí eu fui pesquisar, esses são os, vou até mostrar aqui, pessoal, que eu tô com os livrinhos aqui, muito orgulho dos meus livrinhos do Eles são muito Shannara, bonitos, né? lindos demais, tá? O primeiro é aquele que tem a fitinha, é o que tem a fitinha, É o da né? fitinha aqui. Tem a fitinha de tecido no primeiro. Tenho, ainda tenho Deu o um trabalho mapa essa merda. deles. Então, e assim, como a gente estava falando de Shannara já, né? Eu tenho uma relação meio assim, de amor e ódio com o Terry Brooks. Porque eu gosto do mundo dele, Tipo, não, eu gosto do mundo dele, eu gosto do lore que ele apresenta, porque eu sou mestre de RPG, né? Então a gente vê as possibilidades, né? Mas ele é muito preocupado em você entender a complexidade de cada personagem, né? Então, que nem você estava falando, algumas pessoas falam, é meio que se arrasta um pouquinho, mas no final compensa, porque você entende exatamente o que está acontecendo. E o Terry Brooks, ele sabe, quando ele para fazer uma cena, uma sequência de ação, ele sabe fazer uma sequência de ação legal, né? E eu acho que ele junta bem essa complexidade do é um mundo pós-apocalíptico, então quem tem magia, na verdade, é mais uma mutação genética, né? Porque tirando os elfos, por exemplo,
os ogros, os anões e os gnomos são pessoas que ou ficaram na superfície Ah, ou estavam em abrigos subterrâneos, né? Os elfos não. Tem um outro livro que explica que eles meio que ficavam numa dimensão paralela, aí eles foram vir para a Terra depois desse que meio que rasgou as dimensões. é, eles se refugiaram fora da Terra quando a magia sumiu e voltaram Isso. quando teve a explosão e fez ressurgir a magia. Engraçado que da trilogia clássica, né, da primeira trilogia do Shannara, Aham. eu gosto muito do segundo livro. Eu acho que é o melhor livro do Brooks, é o segundo livro de Shannara. Antrax, a criatura? Não, Pedras Élficas. Ah, tá, ah, tá, tá. O segundo livro é o Pedras O Pedras Élficas. Ah, tá, que você tá falando na ordem cronológica, tá. Aqui, gente, Pedras Élficas. Élficas, tá, que tem um pássaro rock. Eu acho que é o melhor dele. É, eu fiquei encantado com o personagem na Bruxa Weasley, tô falando certo? Sim, é Ilse. Isso. Que depois ele ficou se perdendo, que ele era aquele Ranger que ele resgata o cara no barco, na água, e tem todo aquele processo que ele tem aqui ao pássaro e tal. Falei, pô, ele vai ser um personagem importante. Aí ele meio que foi sendo meio que deixado de lado. Isso é uma das coisas que foi aquele meio amor e ódio com o Terry Brooks, né? Ele pega o personagem e deixa meio que de lado, depois o cara vem assim, faz uma participação especial. E eu não sei de você, mas quando eles fizeram a série do Shannara, partiu meu coração. Ficou horrível. Eles tentaram fazer uma coisa muito pro Young Adult, que é um grande problema, eu acho, que hoje no mercado de Exato, fantasia e tal, é que você exatamente. tenta fazer tudo muito jovem adulto, tudo Uhum. muito juvenil. Eu acho ótimo, é um nicho de mercado, mas pô, nem tudo é jovem adulto. É, A fantasia do Terry Brooks, ela é pro público juvenil, mas ela não é dentro do molde que se faz o jovem adulto, o young adult de hoje, uhum. né? Que nem Percy Jackson. os Jogos Vorazes, essas coisas assim, Percy Jackson, entendeu? É um outro estilo de literatura para É que jovens, assim, mas aí eles querem botar tudo, quando adaptam, querem botar tudo naquele molde, aí eu é, gosto muito do livro, e a série toda, a série praticamente o que saiu foi baseado no Pedras Élficas, sim. que é o meu livro favorito. É um dos meus livros favoritos, o Pedras Élficas. Eu Uhum. gosto muito. E aí eu comecei a ver, eu escrevi 3 capítulos. Eu queria muito ter gostado. Muito, muito, Eu muito, mas também. não rolou. Eu assisti tudo. Eu tive que assistir tudo porque eu também sou fã do ator que faz o druida, o Manu Bennett, né? Eu Começou no gosto muito daquele ator, por Spartacus isso e que tal, mas sabe? infelizmente é porque assim foi errado porque assim para quem não conhece, pessoal, o Shannara eles pegaram e fizeram que nem um Young Adult pra MTV, que foi a MTV que produziu, certo? Shannara era pra ser um Last of Us, né? Era pra ser um Last of Us, e infelizmente, por isso que quando o pessoal vai fazer a adaptação, eu sempre fico com o pé atrás, não sei de você, né, Ana? Mas, bom, continuando. Aí você fez a espada de Shannara, as pedras élficas, que são maravilhosos. Então, aí você fez o Tigana, A Voz da Vingança. Esse livro eu vi ele em vários lugares, né? Eu não cheguei a ler, né? Que ele é do Guy Gavriel Kay. E eu, Gabriel Kay, é um autor canadense maravilhoso. Ele trabalha com fantasia histórica, mas a fantasia histórica dele é assim, ele trabalha muito com história medieval e renascentista, justamente da séculos 14 a 16 Uhum, e da área do Mediterrâneo, mas ele trabalha em outro mundo. O Tigana é como se fosse, a Tigana em si é uma província italiana, como se fosse Veneza, uhum, e entra numa guerra porque teve essas guerras na Península Itálica, no século XV, XVI, sim. e ele põe essa guerra num outro mundo com magia. E Tigana é uma província que ela é esquecida. Ah, que legal. O cara vai lá e invade Tigana. Aí Uhum, os tiganeses vão, se revoltam e matam o cara que estava invadindo. certo. Só que o cara que estava invadindo era filho de um mago super poderoso, e o mago super poderoso resolve se vingar, obliterando a lembrança de Tigana. Ninguém Ah, se lembra que Tigana existiu, só quem morou em Tigana. e se eles saem de Tigana, eles esquecem?
Não, eles Ah, lembram tá. sempre, mas eles não conseguem nem falar o nome. Eles não Ai, conseguem falar, por exemplo, chegar pra gente e dizer, eu sou de Tigana, não, eu sou da província da Palma. ai, que E você legal. não consegue A falar, você maldição não permite não que você consegue falar. fale. Ah, Né? E muito é muito legal. bom. Aí você vai acompanhando um grupo de rebeldes que Uhum. estão tentando libertar a Tigana desse jugo e uma cortesã que está infiltrada na corte desse mago para Ah, matar ele. então também tem uma pegada de sombras e adagas, de espionagem. É, e o mais legal é que ela se apaixona pelo cara, Sempre acontece isso, para né? complicar tudo. Não, mas é muito bom. Eu gosto muito do Kay, ele é maravilhoso. Eu já li quase tudo que ele lançou. Uhum. Ele é engraçado que ele começou como assistente do filho do Tolkien. Ai, que Quando o legal. filho do Tolkien foi, quando o filho do Tolkien foi reunir O o que é o Filhos de Urim. Silmarillion, Ah, tá. Eu não, amo Silmarillion. Silmarillion. Quando Eu ele foi amo reunir, Silmarillion. Pra mim ele tem a melhor então, gênese da fantasia. o Kay trabalhou na organização do Silmarillion, que o Silmarillion é póstumo. Uhum. Ele não é um livro que foi organizado pelo Tolkien, ele foi organizado Sim. pelo filho do Tolkien. E o Kay trabalhou nisso. Nossa, que legal. Ele tem uma trilogia maravilhosa, a Tapeçaria de Fionavar, que é uma lindeza, não sai no Brasil. A gente, eu trabalhei na Saída de Emergência, a editora que lançou o Tigana, Sim. e a gente estava para Ah, é que ela lançar lançou o o Shannara também, né? Leões de Al-Hassan. Isso, a gente é uma editora portuguesa, até hoje, existe em Portugal até hoje, sou muito amiga do dono e editor, o Luís Cortiel, e tinha plano de lançar o do Kay, o Leões de Al-Hassan, que é uma versão de fantasia histórica do Cantar de Mil Cid, que é Uhum. uma epopeia medieval Sim, hispânica, eu né, conheço. que canta, é muito bom. Quer dizer, o livro do Kay é muito legal, muito bom, e o Cantar do Cid também é bem interessante. Então, assim, infelizmente ninguém mais quis publicar nada dele. Eu vivo pedindo, porque é maravilhoso. Ele escreve muito bem, ele escreve muito bem. Tá sempre ganhando prêmio lá fora de fantasia e tal, mas infelizmente. É, Pelo menos eu tive a sorte de trabalhar no acontece, único né? livro dele que saiu por aqui. Então, Eu, então, aí depois você traduziu Império da Imaginação, que é a biografia do Gary Gygax pelo Michael Whitty, né? Que eu fiquei sabendo desse livro, eu quero ir atrás dele, porque eu sou fã do Gygax, eu acho que ele é muito injustiçado. Eu amo Greyhawk. o livro é bem chapa branca, tá? É o O quê? livro é bem chapa branca pro Gygax. Passa um paninho. Aham. Ele não é tão ruim com o Gygax. Ele tenta meio que equilibrar, porque eu sei que o pessoal joga muito mais hate no Gygax do que no Arneson, né? Tenta defender o Arneson do malvado do Gygax. Mas nesse caso, o cara é mais pró o Gygax. Gygax que o. É, É porque, é assim, né, do que do Arneson. eu tava imaginando que a biografia vai falar da vida dele, mas vai falar das decisões ruins que ele tomou devido ao selo que Muito. assumiu, né? Porque, Ele no final foca bastante naquela fase da década de 80 que ele ferrou com tudo. então, porque eu gosto muito do Gygax, sem ele a gente não teria, né? Ele é um dos pais do RPG. Eu adoro Greyhawk, uma das minhas trilogias favoritas é em Greyhawk, né? E eu vou atrás desse livro. E aí também tem o Pesquisa no Multiverso Eu, Arquimístico. Olha que nome é eu de vez em quando. esse? Olha, é muito interessante. É um livro sobre arquivologia, que é uma Hum, ciência muito junta da história, uhum. mas que fala de arquivologia e museologia também na perspectiva da diversidade cultural. Desculpa, mas Por que é peça de museu para ah, mim não é aham, peça de museu para outras culturas? É certo. parte da cultura viva dele. Tipo, quando a gente aqui no Museu Nacional tinha dos Maori Sim, encolhidas, expostas. Só que aquilo para a gente é peça de museu e para quem é lá da Nova Zelândia são os antepassados deles sendo expostos, sabe? sim. E a gente de 70, 80, 100 e poucos anos atrás, ainda gente que deve ter descendente vivo direto. Então, tem essas questões. É um livro muito interessante. Ah, E, tá. assim, já que a gente falou de AD&D, eu também trabalhei nas traduções de Forgotten Realms, dos livros do Drist, né, pela Jambô. Eu fiz 2 revisões.
Uhum. inclusive do famoso Fragmento de Cristal, que é o primeiro que saiu aqui pela Então, Devir. Quando a Jambô relançou, eu fiz a revisão de tradução. é isso que eu ia falar. E, É que eu e ia começar fiz com a. o Dragonlance Dragonlance, eu revisei a tradução do dos último, Gêmeos. da trilogia clássica. Não, do Inverno. Sim. Eu fiz a revisão da tradução do Inverno, eu revisei a tradução do primeiro dos Gêmeos Uhum. e traduzi os dois seguintes, Mas os você está dois falando finais da trilogia. das novas edições da Jumbo. Da Jambô, Ah, tá. isso. Porque assim, Eu trabalho. eu tenho os três primeiros da trilogia dos Dragões e o primeiro dos Gêmeos. Só que quando eu fui consultar eles são pela primeira vez que eles foram editados no Brasil, então seu nome não estava neles. Aí eu falei, não vou apresentar eles porque não foi ela que. O Guilherme chegou a sair para Devir? O primeiro chegou a sair, o primeiro. Pô, nem lembrava. O primeiro Nem lembrava. Lembrava que o clássico do clássico do Dragonlance tinha saído, que eu tinha, inclusive, Uhum. o 3. Agora do Gêmeos eu não sabia que tinha saído. Chegou a Saiu sair o só o primeiro aqui. primeiro, aí eles, né, acabou. Aí Eu traduzi os 3. a Jumbo assumiu, né? E aí já que a gente tá falando um pouquinho do Dragonlance, me fala como você gosta de Dragonlance? Meu cenário de AD&D, porque eu sou da época do AD&D, preferido sempre foi Ravenloft, Ah, confesso. você gosta de Em um vampirinho. seguida, Planescape. Qual que é o segundo? Meus 3 cenários favoritos eram Ravenloft, É. Planescape e Spelljammer. Então, nunca joguei Eu Planescape. gosto de esquisitos. Eu Então, não gosto de cenários padrão, eu gosto de cenários esquisitos. eu nunca joguei em Planescape. Spelljammer eu cheguei a jogar uma campanha, né? Ravenloft, eu acho o Ravenloft muito interessante, porque assim, o Ravenloft ele começou em Greyhawk, aí eles fizeram que ele tá entre os reinos. Você chega lá, tem esqueci o nome em português, Fog. É, ai, A névoa. a Ou a névoa, neblina, agora aquela não lembro como é névoa que ficou. verde te leva pro Ravenloft. Ravenloft é uma Transilvânia, né? Na verdade é Mist, né? Nem Fog, é Mist. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, Então, em Ravenloft é Mist. Aham, é Mist. Eu tenho esse problema, às vezes eu vou falar e me vem o termo em inglês na cabeça e eu esqueço em português. Eu acho que é Bruma que ficou aqui. Era Bruno. Mist e Bruma. Mas eu Então, também não sei porque foi a tradução antiga, né? Não sei como é que tá a tradução nova. então, na verdade, eu nunca vi a tradução porque o meu contato com o Ravenloft foi só com um romance em audiolivro em inglês, tá? Nossa. Ah, Não, eu tinha Caixinha Vermelha, tinha com tarô, eu tive 3 ou 4 romances, que eles tiveram uma série de romances contando as origens uhum, dos lords de domínio, né? uhum, Né? Tinha um lá que era tipo Dr. Jack, o Mr. Eles tinham vários desses romances, sim, eu comprei. Teve uma época no Brasil, quando começou o Plano Real, que o dólar e o real eram parelhos. sim, é igualzinho. Aí você ia no Saraiva e a Siciliano, que eram as duas grandes redes de livraria na época, traziam isso tudo. Traziam revistas, fantasy science fiction, Realms of Fantasy. Foi uma coisa maravilhosa. Foram uns Sim, 2 anos assim que eu comprei coisa gringa beça. eu fui na Livraria Cultura, só que na época eu não manjava de inglês, né? E tinha os livros do Drizzt, tudo aqueles pocketbook, assim, um precinho legal. Uhum. Então, Nossa, eu comprei muito. aí você traduziu Dragonlance, né? Eu gosto de Dragonlance, é uma ótima referência, um dos meus personagens favoritos é o Raistlin, né? Porque ele é acho que ele é a Eu quintessência, odeio o ele é a Raistlin. Eu quintessência do odeio. anti-herói, certo? Porque ele é o anti-herói. Não, ele não fala não, ele é babaca. Ele só é babaca. Ele não tem nada de ele só é babaca. Meu Deus, como eu detesto o Raistlin. Você sabe, eu traduzi, eu revisei, e assim, meu Deus, que homem escroto, Sabe o que homem babaca. sabe o que eu detesto? Viagem no tempo. E a trilogia dos Gêmeos é Viagem no Tempo. Entendeu? É bastante viagem no tempo, só viagem no tempo. Mas assim, o Raistlin, pra mim, e o Caramon são empatados. Os piores gêmeos nossa, eu detesto os dois. E a trilogia é sobre os dois. Mas são livros muito interessantes Sim. mesmo assim. Mas, nossa, como eu detesto eles. Como eu detesto os dois, gente.
Não, eu te Aí, foi entendo. legal, né? Eu detesto os dois e detesto aquele Kender. Ah, o Taz, nossa, eu Quais odeio, meu. Ele são tem os momentos dele com o Fizban, com o Mago. Quando ele tá com o Fizban, ele é legal, tá? os Mas, vão na trilogia porque já tá. Deus. Tive que então, traduzir 3 livros que são basicamente os Gêmeos e o Kender. Meu Deus do céu. ah, tá. Mas são legais, são bem interessantes. Eu Não, acho que sim, explica eles bastante são. coisa. E o Você volta na. Heisling tem aquela questão de. Foi um dos primeiros livros que eles pegaram o mago se concentrando, decorando as magias e preparando a parte, né? Os componentes. Eu acho isso muito interessante. E é uma ótima referência. Foi a primeira vez que eles tentaram, num romance, explicar aquele sistema meio burro de magia de AD&D, né? Não é um É. sistema muito inteligente. Então, É, mas é bom como eu, mecânica de jogo, eu, mas eu, re- funcionalmente é meio. é, eu reconheço que Dragonlance é bom. Mas eu acho Dragonlance muito melancólico, porque eu já li o livro da Origem de Uma, os 2 livros do Caso do Minotauro, os separados deles, é, contando de cada um ali, né, a chama do verão e tal, não sei o quê. Mas, meu, o Dragonlance é muito melancólico, não importa a era que você tá, os caras faz as coisas e nada dá certo, nada vai pra frente. Eu acho que é porque já foi uma coisa que já começou tendo fim, né? Quando eles foram escrever a Guerra da Lança, eu já sabia como é que ia terminar a Guerra da Lança. Eu não sei, eu acho que tem essa sensação mesmo. Na trilogia original, na trilogia dos Gêmeos, é tudo É, muito bleak, né? É tudo muito exatamente. desesperançado. Então, Mas eu gosto, sei lá, eu gosto do cenário em si. Eu aham, gosto. Joguei pouco, mas eu gosto do cenário. Agora, os romances têm isso também. Eu gosto muito da trilogia clássica, porque é aquela fantasia farofa, sabe? Os vilões são muito vilões, os dragões são dragões, sim, os anões são anões, os sim. elfos são elfos. Não tem sutileza, Aham, sabe? sim, Eu acho que assim, se é pra fazer uma farofa, que seja uma farofa bem feita. Se é pra sim, ser sim. clichêzão, vamos fazer um clichê bem feito. Eu acho que ali a trilogia clássica de Dragonlance, ela é um clichêzão bem Ela feito. funciona desse Ah, jeito. Eu só acho que ela é um pouquinho melancólica, só isso. Não, não só a trilogia, toda a série de Dragonlance, né? mas eu acho que é porque Kirin o próprio mundo meio destinado a morrer por causa dessa guerra entre os deuses e Uhum, tudo. Eu acho que tem essa carga que não tem Forgotten. é. Bom, então, aí me explica como é que foi. Você trabalhou em Forgotten Realms também, certo? Isso, eu trabalhei em 2 ou 3 romances do Drift. O Fragmento de Cristal, Na nova eu edição ou sempre na com revisão de antiga? tradução. A Joia do Rol, da nova, sempre da nova. Eu nunca trabalhei para Devir. Ah, Nunca cheguei tá. a trabalhar para Devir. Quando eu comecei a traduzir, a Devir já estava saindo um pouquinho desse ramo. Então, Sim. eu sempre trabalhei para Jambô. Todas Ah, as edições que eu legal. trabalhei foram as da Jambô. Ah, então você conhece a Karine. Aí eu trabalhei, claro que conheço a Karine. Ah, Eu revisei a tradução da Karine. Né? A Karine traduziu, acho que foi justamente a do Joy do Halfling. Eu revisei as traduções da Karine, foram essas mesmas que eu trabalhei. aham. Então, ela é um amor de pessoa. Eu gosto muito dela. Então, então explica qual que é, para quem não conhece, a diferença do tradutor pro revisor. Então, no caso, eu faço a revisão de tradução, né? Uhum, Existem revisões e revisões. Você traduz, quando a gente faz a revisão de tradução, eu vou pegar a tradução, no caso, peguei a tradução da Karine, peguei o original em inglês e fui batendo. certo. Por quê? Tem coisas assim que são opções de tradução, né? Que são escolhas. E tem passa erro. Passa erro. Você vai confundir um termo, né? O tradutor é uma pessoa humana. Uhum, E às vezes, assim, quando você está fazendo a revisão, você pode também. A pessoa já traduziu. Tá lá, já tá Aí você pode fazer coisas assim, refinadas, tipo tirar pronome, porque o inglês usa pronome em todos os. sim. Usa pronome, vários e vários, 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 vários. No português, você não precisa desses pronomes tantos, Uhum, né? Você pode sair cortando. Então, quando você está traduzindo, isso eu sei porque quando eu reviso as minhas próprias traduções, eu já corto a peça. E quando vai para um revisor, eles também vão cortar. Então, assim, você sai cortando o excesso de advérbio, porque uma coisa que o inglês também tem, ele põe um substantivo com 5 adjetivos e 3 advérbios.
E isso no português não fica legal. E às vezes quando você está traduzindo, a tradução, você vai, pega e traduz. Aí quando você vai revisar, você dá para você dar essa refinadinha de, Para não ficar não, estranho o esse adjetivo texto, aqui não é né? legal. Você dá uma. É aquela coisa, eu falo que uma revisão não salva uma tradução ruim, Uhum. mas deixa uma tradução boa, melhor ainda, Ah, né? então. Você consegue pegar uma tradução que já é boa e melhorar para o que a intenção é que o leitor final tenha a sensação de não estar lendo um livro traduzido, Uhum. está lendo o livro como ele foi escrito, só que na Certo. língua dele. Sim. Então aí você precisa pegar o estilo do autor e por isso, uma coisa que eu gosto na Jambô é que eles estão tentando manter sempre as mesmas pessoas trabalhando com os mesmos Sim, autores, né? sim. No caso da Waze do Hickman, sou eu e o Gilvan, Uhum. Eu não conheço o né? Que Gilvan. trabalhamos com o Dragonlance. Uhum. E a Karine tá pegando os do Drist. E isso é legal, porque você acaba acostumando com a voz Sim, do autor. sim. Você já sabe os maneirismos dele, você já sabe que quando ele está falando daquele jeito, melhor é traduzir daquela forma. Então, e o revisor também, quando já está acostumado com a voz do autor e do tradutor, já consegue fazer também É. essa sintonia. Então, é muito legal na Jambô que eles tentam manter a mesma equipe. Então, é uma coisa que eu queria falar que foi assim. Eu te procurei porque você traduziu os livros do Shannara. Porque assim, eu quero dar destaque para todo mundo que trabalha nessa área, mas eu acho que os tradutores merecem um destaque porque vocês são que nem os dubladores, vocês estão dando uma voz, você acabou de explicar, estão dando uma forma. E, por exemplo, que nem a Karine, ela recebe o livro assim, ela fala, meu filho, né? Eu acho isso lindo, né? É porque ela é apaixonada pelo Drizzt, ela fala que o Drizzt é o filho dela. Eu gostava do. Aí eu cheguei naquela parte em que ele começa a pegar a Katia. Eu fiquei meio esquisita, achei meio estranho ele Então, pegar a menina. ó, Eu fiquei. spoiler. Então, porque assim, ó, O gente, spoiler. O Drizzt ele tá no número, contando com o Quinteto Clerical, são 44 livros. Contando com o Quinteto Clerical. Eu ainda não consegui o novo, o Lot Warrior, o que saiu agora. Mas assim, a gente tem que ver a perspectiva de como ele vive muito tempo, né? Eu sei, é que nem está dos vampiros e tal, mas é creepy. É creepy. Vamos Não, conversar que é creepy. ficou, é assim, É. eu fiquei puto da Deixa vida a menina crescer. eu fiquei puto da vida quando o Wolfgar morreu. Então, Também não ó o gostei. spoiler. É, Desculpa. mas, por exemplo, eu fiquei porque eu era muito fã dele, né? E eu falei, poxa, né? Aí tem o que acontece, não sei em que livro que você tá mais pra frente, né? Eu É, parei na Joia do Ralph, que foi tá. o último, foi o que eu revisei. Eu tenho que ver daqui pra Mas frente. tem coisas que aconteceu no mundo do Forgotten Realms que o Salvatore e o Ed Greenwood falaram que eles, quando o pessoal estava fazendo aquela mudança que teve o tempo das perturbações e a mudança dos deuses, eles deram um salto de séculos na linha do tempo do Forgotten Realms. O Salvatore e o Ed Greenwood falam que eles entraram na sala de reunião gritando com os caras: por que que vocês estão fazendo isso? Vocês vão matar as nossas linhas de romance. E os caras não entenderam. Aí ele e o Ed Greenwood falou: nós vamos pensar à frente, né? E eles foram que. Porque na época tava saindo romance e tal. E muita gente que escrevia bem para Forgotten acabou com séries inacabadas, né? E tanto que o Salvatore é o único que ainda escreve, né? É o problema de trabalhar com franquias assim, né? Com propriedades intelectuais desse porte. E o problema do AD&D é que ele ficou mudando de dono, né? Que nem o vampiro, né? Que nem os da White Wolf. Ficaram trocando de empresa, eram comprados por um, comprados por outro. É o problema dessas grandes Então, marcas, dessas grandes propriedades intelectuais. e para nós que conhecemos um pouquinho há mais tempo, que era a D&D ainda, a gente está lendo um romance, você fala, nossa, é, é tal edição que está acontecendo isso, pelo que está acontecendo no livro, pelo que os personagens conseguem fazer, né? E para a gente não ficar muito em Forgotten Realms, você tem algum personagem que você gosta que é o seu favorito? Em quê? Aonde? Em qual contexto?
Não, por exemplo, em que nem você, em Dragonlance, você detesta os gêmeos e odeia o Taz, certo? Eu acho que em Dragonlance o que eu mais gosto é o Fishban, entendeu? Eu Fisbão gosto dele. Magnífico. Isso, eu gosto dele. Eu gosto do Mago Doido, gosto dele. E eu É, gosto da Kitiara. da Eu Kitiara, gosto da sim. Kitiara. A Kitiara é muito foda. Eu gosto da A Kitiara Kitiara, ligou eu gosto da tudo Kitiara e foi. porque eu acho que ela é mal compreendida. Porque ela tava numa situação que ela falou, para eu salvar a raça humana, eu tenho que fazer eles verem que a raça humana tem valor. Eu nem sei se é tanto assim. Eu acho que ela é meio que se foda mesmo. No nível pessoal. Ai, ninguém me foda-se. É, Eu queria ficar com. Não, mas tá, então foda-se. Vou então. atormentar a vida desse filho da. Eu gosto da Kitiara. Eu gosto da Kitiara porque, assim, as- eu acho os personagens femininos de Dragonlance péssimos. A Laurana e a mulher do Caramon, A então. Tika, Laurana e a Tika. Pô, ainda mais chama a mulher de Tica. Tipo, Tica é carrapato, né? Tique, em inglês é carrapato. Aham. Ainda Então, me chama mulher de Tica. não quero ficar muito em Dragonlance, mas uma personagem que eu queria muito que não tivesse acontecido o que aconteceu com ela era a capitã do navio, que aparece o primeiro Minotauro, que ele aparece em Dragonlance, que é um personagem que não é um monstro, né? Eles têm o reino deles. Uhum, Eu falei, mano, essa capitã vai ser muito legal. Aí aconteceu o que que aconteceu, né? enfim. Então, Mas assim, eu gosto de personagens no geral. Eu gosto de personagens. Por exemplo, eu gosto de Pedras Élficas, eu gosto de todo mundo. Falando agora de Shannara. Eu acho uhum, Pedras Élficas um conjunto de personagens maravilhoso. Quando a gente pega a saga do Império do Feist, eu adoro a Maia. Mara, uhum, que é a protagonista. Ela é maravilhosa, com perdão do trocadilho. Ela é uhum. um personagem muito bem construído e tal. É, eu gosto do Drish, eu gosto, mas Então, eu acho que depois eles levam ele por um caminho meio estranho. eu gosto muito, assim, não dos principais, né, de secundários, eu adoro o Jarlax. Eu Também é adoro bem ele, legal. né? Então, mas agora, né, porque senão a gente vai ficar só nisso, é, eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho da sua jornada, tudo, mas para você, como escritora, quais foram as suas inspirações? Então, eu nasci na década de 70, né, gente? Então, no finalzinho, mas década de 70. Uhum, Então, assim, quando eu era adolescente, não existia muita coisa traduzida no Brasil. Era coisa que a gente, às vezes, conseguia encontrar em sebo, edições portuguesas, mal traduzidas da Europa América. Mas, assim, Anne Rice, deu entrevista com o Vampiro, li quase tudo dela, quase tudo dela. Acho que só não li da fase pirada cristã louca dela, que foi uma fase muito doida que ela teve. Mas eu li todos os dos vampiros, eu parei, voltei, eu li os sobre as bruxas, adoro Anne Rice, a Marion Zimmer Bradley, uhum. das Brumas de Avalon, e principalmente não as Brumas de Avalon, mas ela tem uma série de ficção científica, Qual? Darkover. Eu já ouvi Darkover. falar, já ouvi falar. Então, é uma série que teve na década de 70, tinha a mania dos romances planetários, que Sim. era uma série de livros passados num planeta estranho. Tem o Jack Vance, tem vários assim. O Robert Silverberg, que eu também gosto muito, tem também o Ciclo de Madripoor. E tem a Marion Zimmer com Darkover. E tem uma outra escritora que eu adoro, que é Anne McCaffrey, que é uma saga de vários livros mesmo, que num planeta que foi colonizado por humanos da Terra, Uhum, de 400 em 400 anos, tem uma chuva de detritos cósmicos, que são uma espécie de lagartinhos que pode comer. uhum. Aí eles vão lá e transformam os lagartinhos em dragões. Ah, E legal. montam nos dragões. Nossa, é muito bom. É muito bom Dragon Riders Nossa, of que Pearl, legal. que é uma das inspirações do Era. É muito bom, mas nunca saiu no Brasil. Saiu em Portugal, mas nunca saiu no Brasil. Então, Muito, muito, muito bom. O Neil Gaiman, sim, nos quadrinhos primeiro, depois como escritor. Isaac Asimov, embora depois eu comecei a ver que ele tem. Ele é muito bom contista, eu acho que ele tem excelentes ideias em contos. uhum. Fundação é uma obra assim, Fundação. central para quem quer escrever ficção científica, tem que ler Fundação. Sim.
Mas ele, nossa, por favor, Asimov, faça tudo, mas não escreva mulheres. Meu Deus, as mulheres. E tem um monte de escritor assim, pouco conhecido no Brasil, que eu fui lendo nessa época do dólar a R$ 1, eu fui sair comprando a John Vinge, o Jack Vance, o Gene Wolfe, tem um livro, o Livro do Novo Sol, são 4 livros. Já ouvi falar. E é uma fantasia que se passa no mundo, na Terra pós-apocalíptica. É maravilhoso. Eu li 4 vezes e não entendi nada. Maravilhoso. Maravilhoso. O narrador é totalmente não confiável. Narrador em primeira pessoa. E ele tá maluco, ele tá doido, ele tá espirra, o mundo tá acabando, ele tá surtando. É maravilhoso. E o. Quando você falou do narrador não confiável, eu lembrei do último livro do Christopher Peloni, né, que é o criador do Eragon, que é um livro de contos, né, depois da série do Eragon, e o segundo é a Ângela contando a história dela em primeira pessoa, mas ela já fala que tudo que ela fala é mentira. Né? Pois é, o Gene Wolfe tem um quarteto de, né, é um cara que tortura pessoas até elas morrerem. Uhum. E ele é o narrador e ele tá enlouquecendo. E é maravilhoso. Você não entende nada. Eu não entendi. Eu li 4 vezes. Eu já li ele em português de Portugal, já li 3 vezes em inglês. E é maravilhoso. Você não entende nada, mas é maravilhoso. Maravilhoso. E o Roger Zelazny, que é um outro autor que quase não saiu no Brasil também. O Senhor da Luz, as Crônicas dos Príncipes de Amber. E, assim, eu li muita coisa da Golden Age, da ficção científica e da fantasia, que é a década de 70, Sim. 60, 70. Então, assim, eu li muita coisa, li muito conto e tudo. Então, assim, mas as minhas principais referências, eu diria que são a Anne Rice, a Marion Zimmer, a Anne McCaffrey, o Neil Gaiman e o Roger Zelazny. Eu acho que são as coisas que, assim, quando eu escrevo, eu tento escrever pensando em chegar aos pés desses caras. Não vou chegar, mas a gente tenta. Agora vamos falar um pouquinho da sua obra. Os seus personagens que você criou, que são seus favoritos, e aqueles que te surpreenderam, tanto no desenrolar da história e com os fãs. Então, eu gosto muito da protagonista do Corrente de Veneno e Caos, da Nara. Uhum. Por ser eu, né? Self-insert mesmo, ser uma coisa muito, muito minha. Mas eu gosto muito do Ibis, que é o Homem Morcego, que também aparece no Fábulas Ferais. Porque também sou eu, né? Então deixa eu te perguntar, ele é um homem morcego com as asas separadas ou é tipo aquele homem morcego licantropo? Ele tem asa de morcego, ele não tem braço, ele tem uma asa de morcego. Ah, legal. Com as garrinhas e tal, mas morcego, só que ele é grande. É como se fosse um morcego que consegue andar nas 2 patas. Né? Os homens morcegos do Atlas são assim. É o homem morcego do Batman, né? Parece o Man-Bat, né? Man-Bat, isso. Isso. Mais ou menos nessa pegada. Uhum. Então eu gosto muito do Ibis, porque o Ibis é reclamão, o Ibis nunca tá contente com nada, tanto que na época que eu tava escrevendo o Atlas, eu botava gif de morcego no Twitter, e falava que era o Ibis reclamando. Eu gosto muito dele, gosto do personagem, tanto que em Fábulas Ferais ele aparece bastante também. E o que me impressionou no Atlas é que tinha um personagem que ele morria logo no começo. Ele ele já aparecia morto. E eu falei, não, mas vamos dar um tempo vamos dar um tempo de tela para esse cara aqui, que é o Rei Máquina. E ele fica o livro inteiro. Ele acaba vai o livro inteiro e as pessoas adoram ele. Ele e o Cavalo Sem Nome, porque o Atlas começou com uma piada que eu tinha um estagiário que trabalhava estava organizando um arquivo lá na biblioteca. O meu estagiário, que agora até é escritor, o Lucas Rocha, está lançando livro já lançou pela Galera Record, e ele virou assim, não aguento mais essa música, que é uma música do América, que fala, a Horse with No Name, que fala sobre atravessar o deserto num cavalo sem nome. Sim. Aí eu virei para ele e falei, um dia eu vou escrever um livro com isso. Né? I've been through the desert. Eu falei, vamos escrever um livro com isso. E o Atlas é um livro sobre pessoas atravessando um deserto com um cavalo sem nome. E as pessoas adoram o cavalo também. Ah, que legal. E o cavalo não faz nada. Deixa eu só o cavalo só se recusa a fazer por isso.
E eles foram o que te surpreendeu porque o cavalo não tem nome e todo mundo gosta dele. Todo mundo acha ele. Todo mundo concorda. Tem uma parte que eu falo que ele é o mais inteligente do grupo e todo mundo concorda. Eu falei, gente, eu tava só zoando os outros personagens, mas tudo bem. E é legal que no final o cavalo tem o significado dele estar lá e o pessoal curtiu. Então, assim, é engraçado isso, coisa que eu não esperava. O Rei Máquina e o cavalo eu realmente não esperava que as pessoas fossem gostar, mas que bom que gostaram, porque eu ia matar o Rei Máquina no início, não mato mais, então Ah, que bom que ele durou. ai, que bom. E teve mais algum que você lembrou ou não? Eu acho assim, assim, os meus preferidos são a Nara e o Ibis, a Nara no Uhum. Corrente Veneno e Caos e o Ibis no Atlas. Aí eu gosto muito da Lontra, tem uma Lontra no Fábulas Ferais, Ah, é uma lontra que é o lontra Lore. mesmo. É, porque o Fábulas Ferais ele tem isso, ele tem o Shangri-La, que é a cidade do Ibis, que aparece no Atlas e aparece em Fábulas Ferais, ela é uma cidade de feras. E Uhum. feras podem ser tantas feras míticas, minotauros, quimeras e dragões, como as feras, as bestas, né? Como se falava na Uhum. Idade Média, que os animais são as bestas, né? Uhum. E então tem tartaruga, tem passarinho, tem coruja e tem lontras. E tem uma lontrinha que aparece no Fábulas Gerais, que eu gosto muito dele porque ele é totalmente. Ele não sabe o que está acontecendo, ele só está ali. Ah, que legal. Ele só está vivendo. Bom, O mundo está acabando e ele está tentando viver, ele tadinho. quer ver a grama crescer, coitado. É, então, você pode falar Eu um não vou pouco. falar mais para dar spoiler. Falar É, pra contar spoiler, é spoiler. Então. você pode falar do seu processo criativo? É caótico. Não tem um processo criativo. Eu acho que cada coisa surge de um jeito diferente. O Atlas surgiu, né, dessa ideia, aí eu fui escrevendo contos e fui unindo esses contos. O Corrente Veneno e Caos já foi uma coisa mais planejadinha. O Fábulas Ferais, ele nasceu da necessidade de explicar melhor como o Ibis tinha chegado no deserto. Mas, assim, basicamente são histórias que eu vou pensando e eu geralmente demoro muito para começar a escrever uma história. Eu tenho que ficar pensando naquela história há muito tempo. Muito Uhum. tempo. Aí até ela começar a tomar meio que forma na minha cabeça. Aí eu sento e tento fazer um resumo dela, mesmo que seja curto. Tem outras que eu já faço uma escaleta mais completinha, de capítulo por capítulo. Mas eu tento sempre começar com um resumo do que eu quero, do início, meio e fim. Aí depois eu vou tentar arranjar tempo para escrever, né? Porque é outra coisa. Ah, com certeza. Então, basicamente esse é o meu processo criativo. E eu tento botar algumas referências de coisas que eu acho que têm a ver com o espírito do livro. O Uhum. Atlas tem bastante referência, o Corrente Veneno e Caos tem algumas também, o Fábulas Ferais também. Eu tento botar as coisas que eu gosto, né? Eu tento deixar falar pro leitor, dar aquele aceno pro leitor que, olha, se você gosta disso, você também vai gostar do que eu leio, do que eu escrevo. Ah, que legal. É importante, né? E os seus livros, eles são todos em terceira pessoa, né? Não, o Corrente Veneno e Caos é em primeira. Ah, ele é em primeira pessoa. Porque é fantasia urbana, né? A fantasia urbana, ela pede. Eu acho que Ah, ela pede mais do que a fantasia do tipo que eu uso no Atlas. O uhum, Atlas, ele do Fábulas. O Fábulas, é porque assim, como o Atlas ele é um romance fix-up, ou seja, ele é um romance, mas ele é feito de contos, né? uhum. Os contos vão se interligando e construindo o romance. Eu acho que tem uns dois lá dentro que são em primeira pessoa. E no o Fábulas Ferais também tem um, pelo menos, que é em primeira pessoa. Ah, tá. Não, porque é legal, porque nem sempre o em primeira pessoa funciona, né? Eu mesmo não é todo Eu escritor acho que tem tipos. que eu consigo ler em primeira pessoa. Eu não consigo ler os livros do Cromwell. Eu não consigo também. Mas aí o meu problema com ele é divisão histórica, Ah, porque ele é tá. muito anglófilo, né? Ele Sim. gosta muito da Inglaterra. E eu sou mais francófila. Eu gosto mais da França. E ele fala muito mal dos franceses. Azincourt, meu Deus, eu fui ler Azincourt e fiquei com tanta raiva desse homem. Não consigo mais ler nada dele. Ah, é sério? Eu falei, não, isso não foi assim, porque o meu mestrado em história Aham. foi sobre França do século XV e XVI. Então, ele está falando sobre coisas que eu pesquisei. E ele pega
puxa muita sardinha, eu sei, ele é ficcionista, ele pode, Sim, mas me irritou. Aí eu não consegui ler, não consegui mais ler. Mas assim, a primeira pessoa é do que a história pede, né? Então a fantasia urbana do Corrente Veneno e Caos é um tipo de fantasia urbana legal, porque tem aquela coisa do noir também, a fantasia urbana, quando você põe a investigação, né, é legal você botar em primeira pessoa, vem aquela tradição do noir, né, de estar dentro da cabeça do detetive, e no caso do Atlas, eu precisava de um narrador onipresente, onisciente, então não dava certo. para ser em primeira pessoa, nada, só quando eu consigo fugir disso é que eu consigo botar em primeira pessoa. Então é isso, cabe ao escritor também sentir a voz que a sua história está pedindo, Ah, que né? bom. Faz parte Muito, do ofício muito bom. aprender a distinguir isso. Agora, a gente vai chegar na parte dos conselhos. Você tem conselhos para jovens escritores ou jovens tradutores? Para jovens tradutores, aprendam português, né? Não vão achando que, eu sei inglês pra caramba, vou traduzir. Não, aprenda português. É Certo. mais fácil você ser um bom tradutor, um conhecimento mediano da língua de partida e um bom conhecimento da língua de chegada do que vice-versa, tá? E eu vejo muita gente querendo começar a tradução ao contrário, sendo fodão em inglês e medíocre em português. Não, seja bom em português. É muito mais importante. A língua de partida, depois você recupera o atraso, corre atrás, estuda. Mas o português em si, a língua de chegada é muito mais importante. Muito bom. Então, o conselho que agora que eu vou dar vale para tradutor e para escritor. Leiam bons livros escritos originalmente em português. É para ler livro chato? É para ler livro chato. Você está tratando isso como ofício, como trabalho? Nem tudo vai ser divertido. Então, vai ler Machado de Assis, mesmo você não gosta, mas vai ler. Vai ler Graciliano Ramos, vai ler Guimarães Rosa, vai ler Clarice. Eu não gosto de Clarice, mas vai ler. Vai ler poesia, que é uma coisa que não se faz mais hoje, mas vai ler bons poetas. Por quê? Porque poesia é ritmo. Poesia é ritmo. E se você consegue perceber o ritmo, você consegue aplicar na prosa. E quando você põe ritmo na sua prosa, ela fica muito mais fluida, fica muito mais fácil de ser lida, de ser compreendida, de tocar as pessoas. Né? Mas hoje em dia quase não se lê poesia, se tornou uma. Porque tem muito poeta ruim, mas tem muito escritor ruim também. A gente está publicando muito. Né? Tem um escritor da década de 70 de ficção científica, o Theodore Sturgeon, ele criou Sturgeon, que se diz que 90% de tudo que se publica é lixo. Pronto, em qualquer nível, em qualquer nicho, é lixo. Uhum. Você pode gostar ou não, mas é lixo. Pronto. Então, assim, vai ter muito lixo em poesia, mas vai ter muito lixo na prosa também. Então, tá. Se é uma coisa, então vai no certo, vai no Caio Fernando Abreu, vai no Carlos Drummond de Andrade, mas leia poesia, porque acho que a poesia ensina você a dar ritmo ao que você quer escrever ou traduzir. Vai te ensinar a dar cadência para as palavras. Leia muito, leia sempre. Não se preocupe na moda, porque eu já vi muito escritor. Tem escritor que assim está sempre pulando de gênero, tema em tema, para tentar acompanhar a moda. O que acontece? O que é moda hoje, se você começar a escrever, até você terminar, revisar, diagramar e colocar, já acabou a moda. Então Sim. escreve o que você gosta. A não ser que estejam te pagando para escrever o que você não gosta, escreva o Uhum. que você gosta. Não te pagando, aí o assunto é outro. Muito bom. Agora, o que você faz para relaxar? Eu jogo Porque videogame. que jogos? Bom, no momento eu tô jogando Stardew Valley, Uhum. porque é o que o meu. Tô com o controle do Xbox quebrado, então tô jogando no computador. Mas eu gosto de Mass Effect, a trilogia e o Andrômeda. Uhum. Já zerei todos, mas eu fico jogando, né? Eu gosto da Dragon Age, a trilogia. Eu não consegui zerar ainda, eu não consegui platinar o Inquisition, mas é um projeto de vida para quando o meu controle. Skyrim eu gostei bastante. Nunca consegui zerar Skyrim, porque eu me perco. Eu desisti do Skyrim, eu Eu vou morria começar a fazer rapidinho, coisinha, eu morria rapidinho no Skyrim. coisa, gosto muito do Witcher 3, mas eu me perco, eu vou fazendo as coisas, e eu acho que o Witcher 3 eu cheguei a zerar. Uhum. Mas eu vou fazendo, eu acho tão legal aí eu fico lá plantando, fico olhando plantinha, fazendo poçãozinha, adoro. É, É relaxante.
E tem um jogo de zumbi também, o State of Decay, que é bem Sim, legal esse eu também. Você conheço. passa com carro em cima dos zumbis. Hã? Eu conheço Você esse. conhece? Eu gosto Conheço. bastante. Você constrói uma basezinha e passa com carro em cima de zumbi. Eu acho bastante relaxante Aham, passar com carro em cima de zumbi. zumbi. Eu gosto de jogo de tiro. Então, pra Ah, eu não tenho relaxar. coordenação motora. Então. Eu Não, joguei muito Doom. Eu eu já go... joguei muito Doom. mas eu gosto de jogo de tiro com história. Eu não gosto de Battle Royale. Eu gosto de ter uma história. Ah, não. Eu joguei, na minha época eu joguei muito Doom. Eu joguei Uhum. muito Cake. Duke Nukem. Eu Duke acho Duke Nukem Nukem. maravilhoso. Totalmente politicamente Com correto. certeza. Maravilhoso. É Ele por isso que mandando ele é as putas. bom. É. Maravilhoso. Maravilhoso. O último jogo que eu, Adorável. assim, o último jogo que eu fechei, que é de tiro, que é um sandbox, é o Outer Worlds, né? E eu Uhum. fui fazendo o jogo e quando eu percebi, eu fui falar com os meus amigos, os caras falaram, cara, você fez o final mais difícil. Eu falei, eu fiz? Porque assim, Nem percebeu. Tá jogando. é porque assim, não é o. É como você faz a jornada. E tem um lugar lá que é a última fase, que é a prisão, que você tá lá, e dependendo do que eu fiz na jornada, o pessoal vem te ajudar. Todas as facções que tem veio me ajudar. Então o pessoal fala, ah, prisão, eu não consigo passar. Como você não consegue passar? É rapidinho, cara. Você passa, o pessoal vem e te ajuda. Aí o pessoal falou, quem veio te ajudar? Eu falei, ah, veio os caras de azul, veio os caras de vermelho e veio os caras de cinza. Eles falaram, puta, cara, você fez o final mais difícil. Viu todo mundo. Veio todo Eu acho que mundo. é o Fallout. Eu acho que tem um Fallout, não sei se é o 3 ou 4. Tem um Fallout que também acontece isso. No final, se você fez tudo certinho, as pessoas vêm todas te ajudar. Sim, Também gosto muito de Fallout. eu também. Você, é bem, você Né? gosta dos pós-apocalípticos. Meu, meu filho me critica, diz que eu sou poser porque eu gosto dos Fallout novos. Aham. Gosto do Fallout Nivela, mas eu falei, deixa eu ser poser, meu amigo. Eu gosto que é fácil, os outros são muito difíceis. Esse aqui é mais Olha, bonitinho. o meu filho, ele às vezes tem essas opiniões quando eu tô jogando jogo de tiro, eu falo, se você não sabe que é pegar um teclado e digitar IDDQD e sair dando tiro, você não pode falar nada. Porque só quem jogou Doom sabe o que é isso. Se você não sabe o que era, não ter continue no final, ter que voltar tudo, porque eu Exatamente. zerei Sonic 2, enfim, tá? Eu Exato. zerei com as joias todas, Tá entendeu? vendo? Então você não pode falar. Não pode falar nada. Bom, Eu, já, eu platinei Super Mario, pô. é a Super Mario. Eu platinei o jogo com aquele que tem a coisinha das estrelas, eu consegui tudo. Então, do não vem falar 64, comigo, não. Vem dar opinião. do Nintendo 64. Não, do Super Nintendo mesmo. Aquele que tem a Ah, o Star Super Mario Road. World. Você faz a estrelinha. É o Super Mario É o World Super mesmo, né? Mario World, é. Então, eu inclusive, tem um Super Nintendo aqui em casa funcionando. Ah, tá A minha vendo? filha adora. A de 7 anos, adora. Ah, que legal. Ela só não gosta daquele Super Mario do Yoshi, né? Porque quando ele Ah, solta o Mario, ele tá gritando, aham. ela odeia aquilo. Eu nunca fui muito fã do Yoshi. Eu detestava aquele quando saiu pro 64, aquele Yoshi Story. Eu acho que foi um desperdício de talento dos criadores. Não, nem joguei. Do 64 eu joguei o que vinha com o Super Mario 64 mesmo, É, que vinha com o 64. 64. Também zerei. Bom, então, agora uns detalhes sobre a Ana é que é o seguinte: ela gosta de Monty Python, Cálice Sagrado, que é um dos melhores filmes de comédia de Na todos os verdade, tempos. eu, eu gosto de Monty Python. Os sketches do Monty Python são maravilhosos. Tem vários no YouTube, tem o Futebol de Filósofos, tem o do Papagaio Morto, tem o do Spam. Então, eles Então, colocaram assim, um Monty tempo Python é atrás no maravilhoso. Netflix, né? Tava completo o Monty Python, eu assisti tudo umas 3 vezes. Ah, o Pai em Circo estava tão. Pô, eu não vi. Tava. Eu adoro Monty Python, eu adoro Monty Python. Meu falecido pai que adorava o Cálice Sagrado, então a gente via quase assim, de dois Então, em 2 meses a gente o via, a gente já Cálice sabia as Sagrado eu falas acho da Santa engraçado, Granada de Mão. mas o meu favorito é A Vida de Brian. Quando eles encontram Muito aquele eremita, maravilhoso. quando eles encontram o eremita. Eu estava cego e ele me curou, e o cara caindo. É, Eu não então. falava!
Não falava porque ele não queria. E o cara brigou, ele é maravilhoso. Então, e se você gosta Muito desses bom. filmes, Eu adoro Monty Python. tem um filme que é uma comédia italiana, que é bem Monty Python, que chama O Incrível Exército de Brancaleone. O Incrível Exército do Branco Leone. É, Meu professor de história medieval botou isso pra gente ver, cara. Maravilhoso. nossa, eu amo Obrigada por esse me salvar. filme. Eu amo esse filme. Aquela parte que a mulher quer dormir com ele. Que ele quer dormir com a mulher. Ele leva ela pro quarto ali, não, que meu marido morreu de peste naquela Não, cama ontem. E o eu, cara eu, go- joga a mulher por eu gosto quando cima. ele encontra o pessoal fazendo os peregrinos. Ah, irmão, não sei o que, irmão, o que você tá fazendo aqui abraçando o cara e alguém lá no fundo grita: Ele é leproso! Eu quase que nossa, eu não me aguento. Maravilhoso. Meu professor de história medieval passava. Aham. Tanto que eu sacaneava meu orientador, que eu trabalhava com história moderna, eu sacaneava. Você fica passando Rainha Margot e o outro fica passando o Incrível Exército de Brancaleone, por isso que preferem o outro professor. Exatamente. Então, tirando isso, você gosta de Baby Yoda. Então, assumo que você gosta de Star Wars. Eu gosto de Star Wars, mas eu gosto, assim, eu gosto do Baby Yoda. E gosto de Star Wars, mas assim, entre Star Wars e Star Trek, eu sou Trekker. Ah, entendi. Eu gosto do Capitão Kirk. Assisti Picard agora, a série achei maravilhosa. Eu não fui tão fã Eu gosto mais de de Star Trek. Picard, mas uma coisa que me surpreendeu é aquela série animada Lower Decks. Ela tem coração, que é uma. Aquilo, muito. Aquilo ali provavelmente era inspiração do livro do Scout, o Red Shirts. Ah, é? Você já leu? Não. Eu vou procurar. Vai ler. Lê que você vai achar de onde é que eles tiraram a ideia pro Lower Decks. Eu gostei de Picard, porque assim, a primeira temporada eles tentaram fazer um negócio muito snob. Aí quando eles viram assim, pô, o pessoal quer fanservice, vamos dar fanservice pra essa galera, vamos botar o Data, vamos botar o Worf, vamos botar a galera. Pronto. Eu falei exatamente isso que eu queria. Eu não queria, queria ver todos eles de novo. Pronto. Muito obrigada. Bom, Era tudo que eu queria. meu Star Trek favorito, tirando. Porque assim, eu gosto do clássico, eu cresci assistindo o clássico. É, a nova geração. Opa, nova geração. Mas a nova missão de Space Nine tá no meu coração. Eu gosto de Space Nine, gosto bastante. Eu acho que melhora muito quando começa a Guerra do Dominion. Sim, Mas eu acho os personagens muito bons. E sim, principalmente os fora da federação, né? sim. Os Ferengi, aquele O cardassiano Gara, que eu da amo, o estação, Gara, que eu maravilhoso, amo, aquele o Gara. espião. Então, assim, eu gosto muito a série de Star Trek que eu não gosto é Voyager. Eu também. Eu detesto Não gosto. Voyager. Eu detesto Eu Voyager. não chego a detestar Star Trek, então nunca é tão ruim assim. Mas Voyager e Discovery estão empatados ali pra mim Ah, Discovery, das que eu não gosto, das que eu menos gosto. Discovery eu desisti no sexto episódio. Bom, e você gosta também? Discovery, Não, continua, continua. não, pra mim tá junto com Voyager. Eu acho que Discovery é aquela coisa assim, uma ideia boa e tal, mas eles começaram a fazer umas coisas muito não Star Trek, sabe? Exatamente. Mas o Strange New Worlds eu gostei. Strange New Worlds eu gostei, que é essa Então, série que é Strange New Worlds eu como acho que ela seria. tem dias bons e ruins. O episódio musical Ah, eu eu gostei achei que não porque ficou muito ok, mas quando eles encontraram o pessoal do Lower Decks eu amei. eu gostei do episódio musical, eu achei legal. Mas acho legal que eles estão tentando reinventar a A franquia, né? franquia. Que é uma coisa que eles tinham perdido, eu acho que. É que ela tem uma hora que dá umas travadinhas. Então, eu não considero os filmes do J.J. Abrams. Aham. Não considero. O que é aquele Khan? Com todo respeito ao Benedict Cumberbatch, que é um bom ator, aquilo não é o Khan. O Khan é o Ricardo Montalbán, acabou. Chega. Khan! É que Pra... eu e meus amigos têm uma regra. Toda vez que a gente Não, fala o nome do ator, alguém tem que gritar Khan. Khan. Pois é, concordo. Ricardo Montalbán é Khan! sensacional. Entendeu? Cara, porque o Cumberbatch é um bom ator, o Ricardo Montalbán não era um bom ator, e para fazer o Khan tem que ser um canastra, tem que ser o Aham. cara dele da Tem que ser fantasia, tipo um sabe, gente? Não Vincent Price da vida, né? Bem canastrão. um ator shakespeariano, para que botar um ator shakespeariano, gente? Pelo amor de Deus, não, que exagero, overkilling, não, Com sabe, certeza. enfim. Então, Então eu gosto muito mais de Star Trek do que Star Wars. você gosta de gatos e Starbucks. Sim, Starbucks é um vício meu, Eu porque eu percebi. gosto de café gelado. Eu acho que você tem um Eu gosto de problema. café gelado e poucos lugares
tem um café gelado que eu goste, Aham. porque o pessoal quer fazer café gelado, bate com leite condensado. Não, cara, eu gosto de café, leite e gelo. Não é nada muito complicado e ninguém faz. Então eu gosto de Starbucks. E gato, a gente tem 3 aqui em casa, que são da minha irmã, mas são coletivos. E eu já tive época de ter 9. Então, assim, a gente se vê gato na rua, a gente pega. Então a gente tem um problema sério com gatos aqui nessa casa. Eu gosto. Assim, Aqui em casa entre gatos e cachorros, eu prefiro a gente cachorro. tem, aqui a gente tem 3 gatos, um cachorro, uma vira-latinha e um jabuti. Então, aqui a gente tem 2 gatos e 2 cachorros. Já tá bom, já. Então tá equilibrado. Tá, não, eles têm. A personalidade deles é forte demais, não dá pra ter mais nada. Bom, então. Sim, tem isso. Aqui em casa eles são todos muito, muito amigáveis, aí dá pra conviver todo mundo junto e tá bom. Não, aqui tem que ficar separado. Bom, então, agora eu ia pedir para você deixar uma mensagem. A mensagem. Olha, a mensagem que eu tenho assim para dizer é que, por mais que difícil que pareça, a gente consegue viver de livros nesse país. Uhum, Então, só que não, só que as pessoas acham que você vai, vou viver de livro, vou viver de escrever livros. Não. Existem muitas coisas que a gente pode fazer com o livro, ou uhum, pelo livro. A gente pode ser mediador de leitura, a gente pode ser diagramador, a gente pode ser revisor, pode ser tradutor. Então, assim, se você gosta de livro, se você gosta de ler, se você quer viver disso, você consegue. Então, não desista e só é aquela coisa, o sucesso é uma coisa relativa. Você tem sucesso se você coloca como objetivo uma coisa que só dependa de você, né? muito O bom. pessoal que fala, quero ser um escritor de sucesso. Aí você pergunta assim, o que é ser um escritor de sucesso para você? O cara fala, vender 500 milhões de livros. Está fora Uhum. do teu controle. Ah, o que é ser um escritor de sucesso para você? Ah, eu escrever um livro que as pessoas gostem. Tá muito mais factível de você conseguir. Ah, sim. Eu esqueci de perguntar, que eu sempre pergunto, se você pudesse escolher um projeto do sonho, ou de trabalhar com alguém que não está mais entre nós, qual seria? Eu tenho um projeto dos sonhos que eu e um amigo meu a gente está tentando, que é traduzir grandes clássicos da fantasia Uhum. do final do século XIX e do começo do XX. E esse, assim, se eu pudesse, era esse. Mas, sabe, em edições boas, com boas traduções, com textos. Só que isso exige tempo. Tá em domínio público, mas aí vai ter tempo, ninguém vai me pagar por isso. Então mas era um projeto que eu queria conseguir fazer, sabe? Trazer Lord Dunsany, William Morris, George MacDonald, a, a Nesbitt. Tem tanto autor que foi esquecido no Uhum. churrasco, que influenciou o Lewis e o Tolkien, que agora saem, às vezes saem edições muito ruinzinhas, traduções pífias. Então, é um projeto que eu queria fazer muito, 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 era trazer esses clássicos esquecidos da fantasia. Você queria fazer que nem o pessoal do Pipoca Nankin tá fazendo com o do Howard. Isso. Ah, Mas é muito que tá, bem. fazem um Howard, mas, por exemplo, C.L. Moore. A C.L. Uhum. Moore, a Arte e Letra, conseguiu comprar um conto e ninguém comprou. Tá lá, ninguém deu a mínima pro Beijo Deu Sombrio, e eles não vão ter como publicar os outros, sabe? É o mesmo, Porque tem eu isso não também. conhecia. Eu fiquei sabendo porque a gente está conversando agora. Eu vou correr atrás porque eu amo fantasia, especialmente espada e feitiçaria. Tem um lugar especial no meu coração. E ela é um dos nomes fundadores do movimento, né? Do estilo, do gênero. E Uhum. passou em branco, lançou, a gente faz. Também é uma editora pequena de Curitiba, tá lá atrás, a gente faz o nosso alcance, mas aí às vezes não dá um desânimo, porque a gente pega umas coisas tão legais que a gente traz. O próprio Shannara saiu para uma editora grande tudo e foi uma dificuldade para sair o terceiro livro. Sim, sim. Tanto que eu tava com aquela dúvida que eu falei no começo. Não sabia, né, se tinha 2 ou 3 realmente, né? Porque saiu um com a capa como se era da série de TV. E eu tava achando que era um desses que eu já tinha. Então, Engraçado, porque eu não lembro de ter saído aqui.
Eu lembro de ter saído em Não, Portugal tava. com as capas da série de TV. Você ia quando a série Shannara estreou, você ia no shopping, tava lá naquela pilha de livros com a capinha do Shannara. Com Gente, aquela, com aquela torre de Seattle caída assim de lado, acho que é de Seattle, né? isso. Então, tá. É a mesma capa da edição portuguesa. Então, Eu, hein? Nunca cheguei nem a ver. tá vendo? Nem mandaram pra mim, né? Pô, traduziram. É isso que é uma das coisas que eu acho assim que, por exemplo, quando vocês que trabalham nessa área, vocês recebem, mas, por exemplo, é uma cortesia, né? Não é que vocês deviam receber. Eu Não é acho que vocês obrigatório. deveriam, devia ser Não. obrigatório. Poxa, vocês, né, fizeram tanto pra. Devia receber, né? Mas até para portfólio nosso, né? Para Uhum. portfólio nosso, para a gente poder ter, ó, tem um livro e tal. A Jambô manda, até porque, por exemplo, eu estou trabalhando na série de Dragonlance, né? Então tem todos os Dragonlance que saíram, até Uhum. porque, se eu precisar consultar, eu tenho a versão ali impressa do, do jeito que saiu finalizada. Uhum. Então, Aí o pessoal te manda um livro de enfim, Dragonlance, você pega assim, ai, o que que o Haslin vai estragar agora? ele É, é muito chato. é Chato. complicado. A família deles é complicada demais, viu? É por isso que eu gostava da Kitiara, porque Kitiara era a que se foda da família, era a que todo mundo chato. É, Vou pegar meu dragão e vou embora. Muito bom. exatamente. Então, tem algo mais que você gostaria de falar? Acho que eu falei até demais. Então, não, você não falou demais, é que a gente vai conversando, né? Eu gosto, a gente está aqui para falar de você, é sobre você, não só sobre a sua carreira, é sobre a sua pessoa, né? E a gente sempre acaba esticando bastante, aí depois eu dou aquela editadinha, né? Uhum. Ah, Mas é então tá ótimo. Acho que a gente conseguiu falar sobre tudo um pouquinho. exatamente. Bom, Ana, foi maravilhoso, foi muito bom. Eu aprendi demais, vou correr atrás de muitos livros. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. E, meu, foi fantástico essa conversa. Foi fantástico porque eu adoro aprender e eu aprendi demais com você. E eu não sei como você consegue fazer tudo que você faz. Eu não durmo É, muito. Starbucks, né? Você tem um problema. É, café. Eu gosto de café. Entendeu? É o café. É na cafeína. Eu que agradeço o convite. Eu adoro falar sobre livros. É o que eu faço para viver em todas as esferas da vida. É a minha carreira dos sonhos, é meu serviço no serviço público, o meu doutorado é sobre livros, então, assim, é sempre um prazer falar sobre livros com os quais eu tive contato profissional. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Espero que você goste dos meus quando Com tiver a certeza. oportunidade de ler. Depois me fala. Uhum. Bom, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Até a próxima.